Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Irmãos, estamos iniciando um novo trimestre. Que maravilha, não é? Abril, maio e junho. E nesse novo trimestre, nós temos algumas novidades, porque o assunto, na verdade, é o Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. O tema, então, dessa lição, desse segundo trimestre, agora, 2025, como eu disse, é o Evangelho de João. Mas o tema principal, a temática maior, é essa. E o verbo se fez carne. E então ele vai apresentar Jesus sobre o olhar do apóstolo João, que ele aqui denominou, porque ele é conhecido mesmo como o apóstolo do amor. João é o apóstolo que acabou morrendo muito tardiamente. E, basicamente, ele passou todo o século I da fé cristã presente na igreja. Isso foi muito bom, foi muito salutar, até quando ele escreve o Evangelho de João, ele escreve depois que ele já tinha escrito o livro de Apocalipse. Então é o último evangelho, basicamente, e aí ele traz informações extremamente relevantes, que deu o tema aí dessa lição nova. Bom, quais são os temas que serão trabalhados? Logo no início da aula, já foi passado aqui, né? Foi passado, muito bonito, mostrando os temas. Vamos só recordar, hoje a lição é o verbo se tornou em carne. A segunda lição vai falar sobre o novo nascimento, a história de Nicodemos. A terceira, a verdadeira adoração, é a história da mulher samaritana. O quarto, o pão da vida, João capítulo 6. A lição 5, a verdadeira liberdade, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A lição 6 já está no capítulo 10 de João, que vai falar sobre o bom pastor e o bom pastor dá vida pela sua ovelha. Lição 7, Jesus declara, eu sou a ressurreição e a vida, e também ressuscita Lázaro, né? Lição 8, uma lição de humildade. Lição 9, Jesus, estamos em João 14, versículo 6, quando Jesus declara que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Lição 10, a promessa do Espírito, a partir do versículo 16, que ele fala que ele vai voltar para o Pai, mas vai enviar o outro Consolador, o Paráclito, o Advogado, o Orientador, o Espírito Santo que está conosco, graças a Deus. Aí a lição 11 vai falar sobre a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. A lição 12, o julgamento e a ressurreição de Jesus. E a lição 13, renovação da esperança. Então, todos esses temas estão calcados, baseados, edificados no Evangelho de João. Em outras palavras, esse trimestre, nós vamos estudar, então, o Evangelho segundo escreveu João, porque todos os temas estão edificados sobre o Evangelho de João. Quem é o comentarista? É o pastor Elienay Cabral, amigo do nosso pastor Paulo Freire, faz parte do Conselho de Doutrina e é um dos coordenadores teológicos da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. A última vez que ele esteve aqui, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo até o hotel, e eu percebi que é uma pessoa muito dócil, muito humilde, muito respeitoso. E o pastor Elienay tem publicado muitas obras relevantes. Ele é pastor, já vem de uma família de pastor, porque o pai dele também foi pastor, né? Conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de diversas lições. Essa não é a primeira que ele faz o comentário. E ele é autor de muitos livros, muitos mesmo. E então é realmente um presente para a igreja ter o pastor Elienay Cabral sendo o comentarista dessa lição. E a primeira lição, então, é o verbo que se tornou em carne. Isso é uma das maiores doutrinas do cristianismo, porque o Pai, ele fez um plano de redenção. O Pai elaborou, no coração do Pai estava um plano de redenção da humanidade. Mas quem executa esse plano não é o Pai. O Pai não se faz carne. Quem se faz carne é o Filho, a segunda pessoa da unidade divina. O Filho se faz carne
E esse é o tema, o Verbo que se tornou em carne, identificando a natureza conosco, nós, para nos salvar. E ele morre na cruz do Calvário, derrama o sangue, vence Satanás e o pecado, sem se apegar aos atributos divinos, mas como um homem, ele vence, é vitorioso, ressuscita, volta para o Pai, mas quem nos convence dessa verdade é o Consolador. É a pessoa do Espírito Santo que nos convence de tão grande salvação. Então, é muito importante nós compreendermos a função, a operação de cada uma das pessoas. O Pai elabora o plano, o Filho executa o plano, e o Espírito Santo nos convence que esse é um plano de Deus, é o plano divino. Então, o assunto dessa primeira aula aborda o Evangelho de João, o primeiro capítulo, e o nosso texto áureo é o versículo 14, que diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, é importante nós lermos o versículo 14 em conexão com o versículo 1, 2 e 3. O que diz o primeiro versículo do Evangelho de João? Ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora o 14. E o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse primeiro capítulo, esses versículos, eram hinos cantados pela igreja primitiva, porque o hino, ele reforça a doutrina. Então eles cantavam como se fosse uma profissão de fé, entendendo que Pai é Pai, Filho é Filho e Espírito Santo é o Espírito Santo. Muito bem, vamos então ver a verdade prática. O Verbo de Deus inseriu-se na história. Então, Deus se fez carne, mas para se fazer carne, ele ficou limitado no tempo e no espaço. São as credenciais do messianato. Para ele ser Messias, ele precisou se esvaziar. Em que aspecto? Não se apegar aos atributos divinos para poder agir como homem. Então o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem, para remir ou redimir os pecadores. Então o Verbo, ele continua sendo Deus, só que ele não vai se apegar aos atributos divinos para vencer o pecado, para vencer o diabo. Ele derrota o pecado e o diabo como verdadeiro homem, é a natureza humana. Nós vamos então ler esse primeiro capítulo, que eu disse que era um hino, cantado pela igreja primitiva, como leitura bíblica em classe. Então eu convido os presentes para se colocarem de pé, para lermos o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 até o 14. E se você está na sua casa, você pode abrir a Bíblia, ou então a sua lição, ou acompanha comigo. Mas é importante que você leia de voz alta. Vamos ler todos juntos o texto sagrado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele.
Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Chegaram 2 pedidos de oração. Peço oração da igreja pela saúde de minha filha, Thaís Roldão. Precisou ser internada ontem com dengue. É o irmão Emerson que está pedindo oração pela Thaís, que está com dengue. Outro pedido de oração, peço oração por mim e minha família, é o William que está pedindo. Também para a Manuela, de 2 anos, está também com dengue, e para o Pedrinho. Então, são pedidos de oração. Tem muitas pessoas que estão com dengue. Infelizmente, a população tem que estar mais atenta, verificar se não tem água. Quando cai a temperatura, diminui os casos. Mas nós temos que, todo tempo, estarmos atentos, porque a maior parte dos criadouros estão nas residências. Então, a gente pede para os irmãos não deixar vaso com água, nem garrafa, nem copinho, nem nada, porque tem sido um transmissor contínuo e, infelizmente, irmão, essa doença judia muito da pessoa. A pessoa sofre muito, né? A pessoa sofre demais. Também quem estava com dengue é o filho do pastor Gerson, o Felipe. Foi pedido oração aqui na última sexta-feira, né? Então vamos orar por essas pessoas. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, meu Deus, uma vez mais, através do poderoso nome do Senhor Jesus, na inspiração do Espírito Santo de Deus, apresentar esses pedidos, esses nomes que foram lidos, esses nomes que foram citados. Pai, tenha misericórdia, restaura a saúde dessas pessoas que precisam da Tua graça, que precisam da Tua cura, que precisam, Senhor, da Sua manifestação. Também, Senhor, apresentamos o nosso irmão Leones. Restaura plenamente a saúde do Teu filho. Meu Deus, todos que estão aqui presentes, em todo o país, fora do país, que a Tua boa mão, Senhor, possa atingi-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Vamos, irmãos, então, pensar um pouco sobre esse textuário que já foi trabalhado. Isso já foi textuário do primeiro trimestre. Mas a palavra de Deus se renova, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre João 1,14. Como o apóstolo João escreveu o Evangelho de João por último, então ele precisava orientar a igreja contra uma falsa doutrina que permeava a igreja primitiva, chamado de gnósticos, gnosticismo. E essas pessoas acreditavam no cristianismo, mas como se fosse uma religião de ocultismo. Então achava que muitos gnósticos não criam na crucificação, achavam que quando Jesus chegou na hora de Jesus ser crucificado, ele transfigurou o rosto dele para Judas, e na verdade crucificaram Judas ao invés de crucificar ele. Quem ensina isso hoje são os muçulmanos. Os muçulmanos beberam na fonte gnóstica. Então eles criam nessas coisas completamente sem sentido, sem prova histórica. São seitas marginais
que criam em um cristianismo secreto. Eles não acreditavam que Jesus tinha se feito carne, porque na cabeça deles a carne era má. Como que um Deus verdadeiro, bom, se encarnaria numa coisa má? Então essas eram as doutrinas dos gnósticos. Mas esse texto áureo, e olha, irmão, se você lê o capítulo 1 de João, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo Deus, os gnósticos concordaram também, que eles não tinham problema com isso. Então ele continua, e o verbo, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Os gnósticos concordavam também, ele é a luz do mundo, os gnósticos concordavam também, mas a hora que chegou no versículo 14, João deixou claro que gnosticismo não era cristianismo. Por quê? Porque João declara explicitamente que o verbo, esse verbo se fez carne. Tudo que vai contra a doutrina, a declaração gnósticas. Por isso que eu digo que o nosso texto áureo, dessa nossa primeira lição, é uma declaração contra a doutrina gnóstica, que deu muita dor de cabeça nos primeiros 2 séculos, depois acabou desaparecendo. Tem muitos escritos deles, aqueles pseudos evangelhos que se encontra, evangelho de Tomé, evangelho de Pedro, é tudo gnóstico. Aí encontraram lá no Egito, é de Tomé. Não é de Tomé, esse evangelho é de gnósticos. Os gnósticos esconderam nas cavernas e acharam agora. Quer dizer, tem quase 1800 anos aquilo. Mas não é da igreja, não tem nada a ver com a doutrina da igreja, é invencionice. E aí você vê aqueles documentários, seja do History Channel ou das próprias TVs abertas, falando, descobriram um evangelho que vai abalar o cristianismo. Não tem nada a ver, é evangelho gnóstico, irmão. Não vai abalar nada, é conversa. Então os gnósticos ensinavam que o corpo é a residência do princípio do mal. Essa é a crença gnóstica. Então, para o gnóstico, a pessoa tem que se libertar do corpo. Tá? Porque enquanto estivesse no corpo, tem gnóstico que dizia o seguinte, que é nicolaíta. Não importa o que você faz pelo corpo. Pode viver uma vida toda atrapalhada, não tem problema. O importante é a sua alma. O dia que a sua alma se libertar do corpo, está tudo resolvido. Então, pode aprontar, não há problema nenhum. E eles ensinavam isso, os nicolaítas. Tá? Também eles diziam que aquilo que fazemos com os nossos corpos, pouca diferença faz para as nossas almas. Isso é completamente contra o que a Bíblia fala. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver, todo o vosso espírito, alma e corpo. Paulo apresenta uma doutrina que abalou o pensamento judaico, quando ele falou assim, vós sois o templo. Os judeus achavam que era o templo de Jerusalém, onde Deus habitava. Paulo falou, não, vocês, o corpo de vocês, são o templo do Espírito Santo. Então, como que vai desprezar o corpo achando que não tem problema? Claro que tem. Então, mas esse é o ensinamento gnóstico, achar que o que você faz através do corpo não reflete na alma. Então, eles achavam que com a morte, o espírito ficava liberto do princípio do mal. Essa é uma doutrina gnóstica, que infelizmente ainda existe em alguns segmentos religiosos. Mas contradizendo esse ensino errado, herético, o apóstolo João apresenta, já no início do Evangelho, ele já começa com esse assunto. Ele fala que a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da unidade divina, não do Pai, nem do Espírito Santo, ele está falando do Filho. A encarnação do Verbo é real. O Senhor Jesus foi um homem autêntico, sofreu as tristezas humanas e teve uma morte vergonhosa. O texto áureo de João 1,14 contém a ideia central do Evangelho de João. Qual é? Deus se fez carne. É o Emanuel. O Verbo se fez carne. Essa é a mensagem central. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, corroborando com essa poderosa declaração, e também é uma declaração que a gente chama de mistério de Deus, né? A encarnação, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz essa declaração, em Romanos 8,3. Porquanto
o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, olha como Paulo trabalha a mesma ideia da encarnação do Verbo. Nosso versículo, nosso textual, ele inicia dizendo, e o Verbo se fez carne. Então, Jesus participou da nossa natureza para destruir as forças do mal. Isso se vê em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Jesus assumiu a nossa natureza para que, por nossa vez, pudéssemos assumir a sua natureza, né? Ele vai transformar o nosso corpo. É isso que ele fala em Filipenses 2,7, em Colossenses 2, 9 e 10. Ele participou da nossa miséria, para que pudéssemos participar da sua plenitude. Efésios 1, 23, 3, 19. Ele andou em nossas trevas, para que pudéssemos participar da sua luz. João 1, 9, ou Colossenses 1, 13. Ele é o caminho, mas também é o pioneiro, o primeiro a andar por esse caminho, conforme diz Hebreus 5, 9. Ele experimentou nossas fraquezas, para que pudéssemos participar da sua vida eterna. É o que diz Romanos 8, 3 e Hebreus 2, 9. Eu já li esse documento para vocês. É um documento que tem 1.600 anos, conhecido historicamente na história eclesiástica, na história da igreja, como sendo o tomo de Leão. Leão foi um bispo de Roma entre o ano 440 e 461. E ele escreveu, e eu vou ler partes do que ele escreveu. Ele diz assim, sobre João 1,14. Assim, intactas e reunidas em uma pessoa, as propriedades de ambas as naturezas. A majestade assumiu a humildade, a força assumiu a fraqueza, a eternidade assumiu a mortalidade. E, para pagar a dívida de nossa condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza que pode sofrer. Desta maneira, o único e idêntico mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, pôde, como convinha a nossa cura, por um lado morrer e por outro lado não morrer. E na parte 4, ele declara, nesse mundo fraco, entrou o Filho de Deus, desceu do seu trono celestial, sem deixar a glória do Pai. E nasceu segundo uma nova ordem, mediante um novo modo de nascimento. Segundo uma nova ordem, visto que, invisível em sua própria natureza, se fez visível na nossa. E ele que é incompreensível, se tornou compreendido. Sendo anterior aos tempos, começou a existir no tempo. Senhor do universo, revestiu-se de forma de servo, ocultando a imensidade de sua excelência. Deus impassível não se horrorizou de vir a ser carne passível. Imortal, não recusou as leis da natureza, segundo o novo modo de nascimento, visto que a virgindade, desconhecendo qualquer concupiscência, concedeu-lhe a matéria da sua carne. O Senhor tomou da mãe a natureza humana, não a culpa herdada por todos os seres humanos. Jesus Cristo nasceu do ventre de uma virgem, mediante um nascimento maravilhoso. O fato de o corpo do Senhor nascer portentosamente não impediu a perfeita identidade de sua carne com a nossa, pois ele que é verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. Nessa união não há mentira nem engano, corresponde-se numa unidade mútua, a humildade do homem e a excelsitude de Deus. Por ser misericordioso, Deus, a divindade,
não se altera. Por ser dignificado, o homem, a humanidade, não é absorvido. Cada natureza, a de Deus e a de servo, realiza suas próprias funções, em comunhão com a outra. O verbo faz o que é próprio do verbo. A carne faz o que é próprio da carne. Um fulgura com milagres, o outro submete-se a injúrias. Assim, como o verbo não deixa de morar na glória do Pai, assim a carne não deixa de pertencer ao gênero humano. Portanto, não cabe às ambas as naturezas dizerem: o Pai é maior do que eu, ou eu e o Pai somos um. Como homem, o Pai é maior do que eu, como Deus, eu e o Pai somos um. Pois ainda que em Cristo nosso Senhor haja só uma pessoa, Deus, homem, o princípio que comunica ambas as naturezas, as ofensas, é distinto do princípio que lhes torna comum a glória. Então veja, esse documento tem 1.600 anos, completamente baseado no Evangelho de João e em Filipenses. Ele trabalha ideias fundamentais. Primeiro, Deus se fez carne, mas é uma mesma pessoa. Não se trata de duas pessoas, se trata de duas naturezas. A natureza divina não absorve a humana. Tá? Então, esse é um dos documentos mais completos sobre a crença da igreja, mesmo sendo atacada por todo tipo de heresia. A segunda parte do nosso versículo: o verbo se fez carne, ele habitou entre nós. A palavra habitar aqui tem a conotação de tabernáculo, ou de armar a tenda. É bem provável, então, que o apóstolo João tenha feito essa metáfora, essa comparação, essa alusão, pensando no tabernáculo, aquele tabernáculo que Moisés levantou no deserto, onde o Senhor viera habitar no meio do povo. Então Jesus seria o tabernáculo, literalmente. Essa é a ideia. Habitar é a ideia de tabernacular. O tabernáculo era tanto lugar de habitação de Deus, como lugar de encontro entre Deus e os homens. Então o tabernáculo sugere um lugar transitório. Quem faz um tabernáculo ou uma tenda não pretende ficar muito tempo, não é? E a Bíblia usa esse termo: ele tabernaculou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele habitou entre nós. E ele declara: e vimos a sua glória. Uma alusão às manifestações do Deus do Antigo Testamento. Ele faz a mesma alusão daquela glória do Antigo Testamento. A glória onde Deus se manifestou de muitas maneiras que pudessem ser percebidas e compreendidas, e que nós, os teólogos, chamamos isso de teofanias. É quando Deus se manifesta na forma de alguma coisa: fogo, trovão, terremoto, vento forte, ou anjos, pessoas. São teofânicas, manifestações teofânicas. Como exemplo, então, temos a transfiguração do Senhor Jesus, os milagres operados por Ele na sua vida e no seu caráter perfeito. E aí ele usa esse termo, como a glória do unigênito do Pai. Aí a palavra unigênito é uma palavra grega, vem de monos, e geneia, que seria gen, né, o código genético da pessoa, né, vem de gene, que é a unidade hereditária, né, ou genética, situada no cromossomo, e que determina as características do indivíduo. Então ele está dizendo que Jesus é o único que tem o DNA do Pai, porque ele é o verbo que se fez carne, né? Portanto, o Senhor Jesus é o único Filho de Deus por espécie, da mesma natureza, diferente dos anjos que foram criados filhos de Deus. De nós, que somos filhos de Deus por adoção, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele tem a mesma natureza do Pai. Jesus é Deus de Deus,
luz de luz, vida da vida e verdade da verdade. O único que participa desde toda a eternidade da natureza divina. E ele vai fechando, dizendo, cheio de graça e de verdade. Então Jesus possui essa combinação de virtudes, bastante presentes no Antigo Testamento, graça e verdade. Então nessa simples afirmação está resumido o caráter da revelação divina. Jesus é o único cheio de graça e de verdade. O catolicismo, os muitos catolicismos, deram isso para a Maria, dizendo que Maria é cheio de graça e de verdade. Aliás, a própria oração diz isso, né? Ave Maria, ele fala cheio de graça. Aí você pergunta para o católico, onde você baseou para dizer que Maria é cheia de graça? Fala, não, foi a saudação do anjo Gabriel. Quando Gabriel viu Maria, falou, ave. E aí eles falam cheio de graça, mas não foi isso que o anjo disse. O anjo diz assim, salve agraciada. Ele não fala cheio de graça. Isso é uma deturpação doutrinária. Porque o anjo não fala ave cheio de graça. Isso aí é o que os católicos fazem na missa deles lá, né? na reza. Mas a Bíblia não fala isso não. A Bíblia fala assim, ave agraciada. Ou salve você que achou graça. Então uma coisa é você achar graça diante de Deus. E outra coisa é você ser cheio da graça. É completamente diferente. Só é cheio da graça quem é Deus, irmão. Se não for Deus, não é cheio, não adianta. Tá? Então Jesus é o único na Bíblia que é cheio de graça e de verdade, que a Bíblia fala explicitamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Só Jesus é cheio de graça e verdade. Essa reza é uma invenção humana e é uma deturpação da doutrina, porque o anjo não falou, salve cheia de graça. O anjo disse, salve agraciada. Ou seja, Maria achou graça diante de Deus. E os adeptos do catolicismo, então, equivocadamente declaram que Maria é cheia de graça. Mas a Bíblia nos ensina que ela é agraciada. Ou seja, achou graça diante de Deus. Pois o único cheio de graça e de verdade é o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Amém. Bom, então vamos para o primeiro tema da nossa lição, que é o Evangelho de João, já que nós vamos estudar nesse trimestre sobre o Evangelho de João. 1.1, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho, o Evangelho que leva o nome dele. E esse negócio da pessoa não querer pôr o nome, irmão, é uma coisa que é para a gente desconfiar, né? Quando alguém escreve um livro e não quer, não, irmão, eu quero ser anônimo. Eu não leio livro de gente anônima, não. Eu não sei quem é, irmão. Agora, você vai pegar um livro de medicina, não sabe quem é a pessoa que escreveu aquilo? Você tem que saber qual é a formação. Ontem nós tivemos aqui a palestra do autismo. A primeira coisa que a doutora Anita Brito fez foi apresentar a formação dela, claro. Como que a pessoa vai falar de um assunto daquele se não tem formação? Tem gente que é doida, irmão. Não tem formação, está falando de vacina, está falando de doença. Não tem formação nenhuma, irmão. Eu ouvi falar, o WhatsApp falou. Você está maluco, irmão? Que isso? Precisa ter ser autoridade no assunto. Agora a pessoa não tem formação nenhuma e sai falando, nem um papagaio. Não, irmão. Qual é a formação da pessoa? A pessoa tem que ter formação. Precisa ter feito um estudo para aquilo. Então, o Evangelho tem nome. Uma vez, irmãos, eu lembro de uma senhora adepta da Testemunha de Jeová, falou assim, eu falei assim para ela, por que na sua Bíblia não tem quem traduziu ela? Porque na nossa tem. A nossa está escrito João Ferreira de Almeida. É o tradutor da Bíblia para o português. Por que na tradução Novo Mundo, que é a Bíblia que vocês traduziram, não vê o nome dos tradutores? Ela falou, porque toda honra, toda glória pertence a Jeová. Eu falei, então toda honra, toda glória pertence a Jeová? Ou as pessoas que traduziram não tinham a capacidade de traduzir? Porque são 3 línguas a Bíblia. A língua hebraica, né, a língua aramaica e a língua grega. Então,
Não é assim, mas então quer dizer então que João, em vez de dar toda a glória para Jesus, ele pôs o nome dele? Não, ele pôs o nome dele porque foi ele mesmo, ele era discípulo. Ele viu, ele fala que tocou na palavra da vida. Agora a pessoa fica querendo se esconder, ainda vem com uma história de que não, eu fiz isso para a glória de Deus. Então o profeta Isaías não tinha que pôr o nome dele também no livro? Então ninguém podia pôr o nome do livro se fosse assim? Então são tudo conversa, sabe do quê? De gente que não tem qualificação para traduzir a Bíblia, porque fez uma outra coisa, aquilo lá não é Bíblia. Aquela tradução Novo Mundo é uma transliteração muito mal feita, e como não podia pôr o nome das pessoas, hoje nós sabemos o motivo, né? O motivo é que eles não tinham formação em hebraico nem grego, coisa nenhuma. Só sabiam inglês. Aí traduziram daquele jeito que só Deus na causa, né? Que é a tradução Novo Mundo que elas usam, e acham que é a Bíblia mais perfeita da face da terra. Tadinho, né? O seita religiosa é assim mesmo, né? Faz uma lavagem cerebral na pessoa, e a pessoa acha que aquilo é a coisa mais linda, porque não tem oportunidade de conhecer outras literaturas, né? Mas João, ele declara, não, sou eu mesmo. O evangelho é de João. Não tem essa história de, foi uma pessoa muito boa. Não, é quem foi que fez. Precisa saber o nome da pessoa, quem é o autor. O apóstolo João, então, é o autor do evangelho. Ele leva o seu nome, o evangelho. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto sagrado, em João, capítulo 21, versículos 20 e 24, fala que é João o autor. E também nos escritos dos chamados pais da igreja. Então, não tem jeito de falar que é uma outra pessoa. Não, é João mesmo. Tá? Existem esses apontamentos históricos. Admite-se que tem escrito por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. Alguns ainda acham mais tardiamente, por volta do ano 100. Tá? Por aí, né? De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus. Nenhum dos evangelhos é tão explícito como João. João, você pode observar, irmão, o Mateus vai começar, ele vai falando, ele era um funcionário público, né? Então ele começa a falar de genealogias. Então ele vai falando de genealogia, tudo bem, é bonito também, está falando, tanto a genealogia de José como de Maria, tudo bem. Marcos, que é um homem assim que trabalha, que não é publicano, não é funcionário público nada, mas que conviveu nas primeiras viagens missionárias e tudo, ele vai lembrar da palavra profética. Então você pega o Evangelho de Marcos, ele começa falando da profecia, porque profetizou o profeta Isaías, tal. Então ele começa citando o Antigo Testamento, fazendo uma ponte com o Antigo Testamento. Lucas era um médico, era o mais erudito de todos. Então ele começa como se fosse um tratado histórico, né? Fiz o primeiro tratado, tal, ele pode ver que ele tem, né, escrevendo a Teófilo, você vê que o estilo dele é de um historiador, um médico, né? E João? João começa falando sobre a divindade de Jesus. O João era o discípulo mais simples de todos eles, mas é o que foi mais profundo, porque ele começa, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne. Olha, Deus se fez carne e habitou entre nós. E como Ele era testemunha, Ele falou, e vimos, Ele viu a glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso que é maravilhoso estudar o Evangelho de João. Todas as vezes que eu ia dar discipulado, eu sempre começava com o Evangelho de João. Porque é um evangelho fácil para entender e a profundidade dele também. Assim, a expressão verbo divino e a palavra se fez carne são de grande importância nesse evangelho. 1.2, qual é o propósito? Por que escrever esse evangelho? Bom, João escreveu e o propósito era levar os leitores a crerem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo tivessem vida, a vida eterna. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do Evangelho, que é o prólogo, que nós lemos aqui, a leitura em classe, capítulo 1, versículos 1 a 14, que é a apresentação do Evangelho, né? Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como o Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da nossa história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada.
ou seja, o verbo se fez carne, Emanuel. 1.3, a natureza de Jesus. Então, apesar do Evangelho de João sublinhar de forma clara, explícita, a dimensão divina da pessoa de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Então ele vai trabalhar com as duas naturezas, vero Deus, vero homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, verbo e carne, essa é a linguagem dele. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade do Senhor Jesus, como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade, por meio da morte expiatória do nosso Senhor, em favor do pecado, dos pecados da humanidade. Porque o que aconteceu? Em determinado momento, no século IV, alguém começou a achar que a natureza divina de Jesus tinha absorvido a natureza humana. E, portanto, Jesus só era Deus, porque a natureza divina é superior à natureza humana. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia deixa claro que o verbo se fez carne, duas naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Paulo fala que só tem um nome, só um intermediário. E quem é esse intermediário? Jesus Cristo, homem. É isso que Paulo fala lá em Timóteo, né? Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas explicitamente. Não há um texto tão explícito como esse. O verbo se fez carne. Não há. São duas naturezas. Verbo, carne. Graças a Deus. 2. Jesus, o verbo de Deus. Vamos primeiro ver esse aspecto. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução, então, do primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai no princípio. Que princípio é esse? Então, a parte dos teólogos pensam que ele está se referindo a Gênesis 1:1, mas isso é apenas um pensamento, uma probabilidade, que ele se refira a Gênesis 1. Esse primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus no princípio, ele já é. Então, chegou no princípio, ele já é. Ele é anterior ao princípio. Então, no princípio, ele já era. Tá? Possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e nem fim. Porque quando você vai no princípio, ele já era. No princípio era o verbo. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o verbo já existia. Como Deus estava com Deus e era Deus. É isso que diz o Evangelho de João 1. Se você lê o Evangelho de João 1, você tem a impressão que ele está se referindo a Gênesis 1:1. Por quê? Porque ele fala assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí ele fala algo que remete a Gênesis 1:1. Qual? Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então eu posso dizer que Gênesis capítulo 1, quando diz, disse Deus, haja luz, é Jesus que está dizendo aquilo? Eu posso dizer isso. Porque todas as coisas foram feitas por Jesus. Porque normalmente se lê ali, a impressão que a gente tem que é o Pai. E também o Pai é Criador. Também pode ser o Espírito Santo, as três pessoas da unidade divina. Mas João 1:3 dá a entender que é Jesus que está criando todo o processo da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Por quê? Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo, pela palavra de Deus. Como é um único Deus, então as três pessoas têm o poder criativo. 2.2, a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é, né? Se ele é Deus. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João, o mesmo que escreveu no princípio era o verbo, fala a respeito do Senhor Jesus, na sua visão na ilha de Patmos. O alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra. Princípio e fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Esse é um termo atribuído ao Senhor Jesus. Ele é o começo e é o fim. Assim, conforme seu evangelho,
O evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Portanto, enquanto Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus, porque se ele é a expressa imagem de Deus, então ele pode ser adorado. Então nós adoramos o Pai, adoramos o Filho e adoramos o Espírito Santo, porque essas três pessoas estão em unidade divina. Único Deus eternamente subsistente em três pessoas. 2.3. No princípio era o Verbo. João 1. Conforme já referimos, então, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo, se eu for traduzir direto, a palavra verbo em grego é logos. Logos, em português, é palavra. Então, por que a nossa Bíblia veio verbo? Por quê? Qual é o motivo? Porque nós tiramos isso do latim. Então, grego, logos. Latim, verbum. Português, traduziu por verbo. Mas poderia ser traduzido por palavra. Não haveria nenhum problema. Tá? Mas só para vocês entenderem por que está aí. O nosso textuário fala, e o verbo se fez carne. Mas o grego é a palavra se fez carne. É o logoi. O conceito de logos traz consigo a noção da expressão tanto da razão no grego, no pensamento dos gregos lá da época de João, quando se falava do logos, eles tinham a noção da expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifestou ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Jesus é a palavra que se fez carne. É isso que João declara no seu evangelho. E a encarnação do verbo, né? Grande é esse mistério, Paulo fala em Efésios, né? A manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica então o Senhor Jesus como Criador. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado, obviamente, pelo Pai, através do poder da palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. Isso mesmo, no versículos 4 e 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar, para testificar, para proclamar. Ele não era a luz. João não era a luz. João era o proclamador da luz, mas ele não era a luz verdadeira. A verdadeira luz é Cristo. Jesus é o sol. A Bíblia diz, para vós que creis no meu nome, nascerá o sol da justiça. Então Jesus é a luz verdadeira. Por isso que foi fácil pregar para os pagãos, deixarem de adorar o sol natural, no dia 25 de dezembro, e passarem a adorar o sol verdadeiro. Porque foi esse o processo da evangelização dos povos nórdicos da Europa, que tinham o dia 25 como o chamado dia mais longo do ano. Por isso, eles cultuavam o sol nascente, ou o sol invicto. E os missionários cristãos falaram, mas esse sol que você adora é o sol aí natural. Isso aí foi Deus que criou. Vocês têm que adorar o sol verdadeiro, o sol da justiça. A luz verdadeira é Jesus. Então, por isso que Jesus tomou o lugar do chamado Festival do Sol Invicto. Porque Jesus é o verdadeiro sol. Então, eles ressignificaram a data. Já que na Europa, não para nós, mas na Europa, o dia 25 de dezembro é solstício de inverno, é o dia mais longo que tem. Por isso, chama-se ressignificação, e o cristianismo fez muito disso. Ressignificou muitas coisas. Por exemplo, essa minha aliança aqui, que eu uso, essa aliança aqui foi ressignificada. Era o símbolo do amor eterno da deusa Ísis do Egito. Mas hoje, o que ela é? É a minha fidelidade com a minha esposa Renata. Foi ressignificado.
ou colocar flores no caixão. No Ocidente, se coloca flores no caixão. Por quê? Para melhorar o ambiente do velório, mas aquilo lá é culto aos mortos. Se colocava flores para cultuar os mortos que tinham morrido. Mas alguém pensa nisso quando vai no velório? Claro que não, porque houve a ressignificação. Assim também ocorreu com o dia 25. Quando a gente fala, celebramos Jesus, alguém pensa no sol dos pagãos? Ninguém pensa nisso, pensa no verdadeiro sol, porque foi ressignificado. Então, nós ressignificamos. Acho que uma coisa mais, talvez, que vai acontecer no Brasil, eu vi um documentário da Globo News a respeito dos evangélicos, e eles fizeram um documentário, vai passar agora, acho que dia 7, acho que segunda-feira, mostrando o Brasil virando evangélico. A maior parte dos brasileiros estão optando para igrejas evangélicas. Se realmente ocorrer isso, o que nós vamos fazer com certas datas no nosso calendário? Se realmente um dia nós formos a maioria, vai ter que mudar a data. Então, por exemplo, o 12 de outubro é uma data católica. Como que eu faço para agradar todo mundo? Ao invés de ser o dia da Aparecida, dê ênfase para o dia da criança, que já se comemora, dia 12, ou então crie o dia das ações de graças. Quem for católico, adore a Aparecida. Quem não for, dê graças a Deus. Então, é uma maneira de você ressignificar uma data já existente, para não precisar mexer no calendário. Então, são maneiras inteligentes de você manter um calendário já existente, adaptando para as novas realidades. Isso chama-se ressignificação. Aí, passa 100 anos, uma pessoa, você sabia que dia 12 era o dia da Aparecida? Ai, que fraquezinha. Portanto, é o feriado pagão. Não tem nada a ver, irmão, foi ressignificado. Então, quando a pessoa chegar para você e falar, sabia que o Natal era pagão? Você fala, olha para ele e fala, sabia que essa aliança do seu dedo também era pagão? Aí ele fica com aquela cara de peroba, né? Porque ele só sabe ver o problema do Natal, mas ele não vê a aliancinha dele, não vê as coisas que ele tem, que foram ressignificadas também, né? Então, a gente crer também pensar, né, irmão? 3.2, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação, através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua... Eu não uso o termo raça, eu prefiro usar etnia, porque raça é uma só, né? Não tem jeito de ser raça diferente. Raça é uma só, é a humanidade. Agora, etnia é diferente. Por isso que o racismo é uma fraude. Esses caras que falam que é racista é uma fraude. Raça é humana. Agora, o que temos são etnias dentro do gênero humano, da raça humana. Raça é uma só. Qual é a nossa raça humana? Agora, nós temos etnias diferentes. Então, ali está a raça... desnecessário, poder deixar etnia ou língua. Então, independentemente da sua etnia, da sua língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome do Senhor Jesus. Tanto os judeus quanto os gentios são grupos étnicos. O judeu é tão humano quanto o gentio. O negro é tão humano quanto o branco. Mas são etnias diferentes, tá? Porque a raça é uma só, humana. Tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção para toda a humanidade. Isso é uma coisa revolucionária. Porque os judeus achavam que a salvação era só deles, nós somos eleitos, somos escolhidos, e é isso mesmo que a Bíblia diz. Mas Jesus, quando fala, veio para que era seu, Jesus veio para o povo judeu. Jesus veio para Israel. O Messias veio para o povo judeu para começar o milênio, o reino, mas eles não aceitaram. Então, quando eles rejeitam, a história de Israel é pausada, está parada a história de Israel. Aí abre-se um novo período, que é o período da graça, onde qualquer pessoa, independentemente de etnia ou de língua, se confessar que Jesus é o Senhor, faz parte do novo Israel, o Israel espiritual, a igreja. Só que um dia Jesus vai arrebatar a igreja. A hora que Jesus arrebatar a igreja, a história volta para Israel de novo. Tá? Não pensa que Deus rejeitou Israel, que ele não rejeitou. Leia Romanos capítulo 11. Deus não rejeitou Israel. Houve uma pausa, um hiato por causa da incredulidade dos judeus. Mas não, Deus não rejeitou eles. Depois que Deus faz a obra, arrebatar a igreja, o assunto volta para Israel de novo. Tá?
Vai dar continuidade às histórias e às profecias bíblicas. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso é uma bênção, né? Porque Paulo fala isso. Antigamente nós éramos separados, éramos gentios. Os judeus usam o termo hebraico goim, povos, mas no sentido pejorativo mesmo, incircuncisos. Incircunciso, goim, gentios, não tem aliança. Eles, na oração judaica de 2000 anos atrás, hoje não, né? Mas de 2000 anos atrás, eles rezavam, dando graças a Deus por ter nascido judeu. Te dou graças, meu Deus, porque eu sou filho de Abraão, eu sou da etnia judaica, não sou goim, né? Eu não sou gentil, eu sou filho de Abraão. Te dou graça, meu Deus, porque eu não nasci escravo, eu sou livre. Porque tinha escravidão na época deles. E o terceiro é horroroso, né? Terceira oração. Te dou graças, meu Deus, porque eu nasci homem, não nasci mulher. Olha, era a oração do judeu há 2000 anos. Por isso que eu falei que hoje ninguém mais faz isso, né? Porque não dá certo essa oração não, né? Mas Jesus, diferentemente disso, salva todos. Seja gentil, judeu, homem, mulher, todos são chamados a nascerem de novo e viverem numa nova comunidade de fé. Filhos de Deus. 3.3. A manifestação e habitação do verbo. Então a frase, que é a frase do nosso textuário de João 1,14. O verbo se fez carne, sugestiona, sugere a humanização de Deus. Deus se fez carne. Deus tornou-se humano. Emanuel passou a viver então entre os homens. Deus entre os homens, o Emanuel. Então o termo verbo ou logos possui uma conotação muito mais rica, muito mais ampla, profunda do que qualquer conceito filosófico. Porque o que ocorreu quando Jesus nasceu? O verbo, Deus entrou na história humana. É uma coisa extraordinária. Por isso que nós cristãos não cremos em seres em outras galáxias. Nós não cremos. Porque o assunto é tão profundo, para o verbo ter feito carne, só pode ter a existência no nosso planeta. Irmão, mas eu vi um disco voador. Irmão, para de bobagem, essas coisas é outra coisa. Os céus têm muitos sinais, tem muito demônio, tem anjo, tem de tudo. Então viram mesmo e vê muita coisa, mas não tem nada a ver com que nem os mormons acreditavam que na Lua habitavam gigantes. A igreja mormon está lá no livro deles. A gente achava que na Lua tinha habitante. Não tem, irmão. Os satélites já foram para tudo quanto é lado. Não tem vida fora da Terra. Não tem, irmão. A pessoa fica forçando a barra, né? Não tem, irmão. Ciência. É porque, de uma perspectiva, de um conceito filosófico, é isso. Deus entrou na história. A história de quem? Da Terra. Do planeta Terra. Então, por isso que nós não aceitamos esse pensamento do mundo do extraterrestre. É importante notar a expressão e habitou entre nós. Por quê? Porque no texto grego, essa expressão indica que o verbo armou o seu tabernáculo, ou armou a tenda entre nós. Antes, Deus habitava em uma tenda, então, montada pelo próprio povo, que era o tabernáculo feito por Moisés lá no deserto. Agora, de acordo com as palavras do evangelista João, e ele está pensando no tabernáculo, ele reside entre nós, Deus reside entre nós, representando a manifestação plena da presença de Deus, da presença divina no mundo. Deus se fez carne, Deus tabernaculou, o verbo se fez carne, graças a Deus. Considerações finais. Então, nessa lição, nós tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João. Então, o que nós vamos aprender nesse trimestre? É João. Por isso, hoje nós já trabalhamos o capítulo 1, que você pode ler com calma na sua casa. É o capítulo 1. Então, nessa lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João. Mostrar a sua relevância, o seu objetivo na vida da igreja. Muitos objetivos.
É um evangelho que veio como resposta, inclusive resposta apologética, contra erros e doutrinas que haviam se propagado. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história humana tornam, então, o Evangelho de João uma obra única no Novo Testamento. É aquilo que eu disse. Você percebe o estilo de Mateus, você percebe o estilo de Marcos, você percebe o estilo de Lucas e você vê o estilo de João. Como é uma mensagem única ele já iniciar no princípio. Os demais não começaram, foi para a profecia, outro foi na história, outro trabalhou genealogia. João foi lá no princípio, com objetivos claros de combater o engodo gnóstico de que Deus não se faria carne e também de mostrar que Jesus é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça, é o astro principal da vida de todos nós. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena a todos que creem, todos que aceitam a Jesus. O Espírito Santo faz raiar a luz dentro de nós. Se você ler com atenção, ele diz assim, veio para o que era seu, versículo 11, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E aí, no versículo de número 21, no versículo, a partir do versículo de número a partir do versículo 15, ele fala, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha só o que ele está dizendo. A esperança messiânica. O povo judeu estava esperando o Messias. Então ele vai falar o quê? Que esse é aquele, o Messias. É o que veio antes de mim. Tá? É o Messias. Mas, infelizmente, o povo não estava com o coração aberto para receber. Não estava com o coração aberto. Por quê? Porque eles estavam em trevas. Esse é o grande problema. Olha só, versículo 5. E a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quer dizer, mesmo tendo indícios, mesmo tendo sinais, tudo ali, as profecias, mas esse povo não conseguiu enxergar. Por quê? Porque eles estavam em trevas, por isso que não compreenderam. Então, ele dá ênfase nesse preâmbulo do Evangelho, fazendo esse apontamento. Falou, olha, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo. Olha, tudo isso ele está falando, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem. Olha, versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Apesar de existir, então, esse sentimento do messianismo, né, eles tinham esperança do Messias, mas eles não enxergaram. Motivo? Trevas. Por causa das trevas. Então, quando João, então, ele vai falar que a encarnação do Verbo traz luz plena a todos os que creem, todos que declaram o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Assim, através da fé em Jesus, nós somos denominados, feitos filho de Deus aos que creem no seu nome. Mas é por adoção. Paulo vai explicar isso em Efésios, né? O filho verdadeiro é Jesus. Nós somos coerdeiros com ele. Então, somos filhos de Deus por adoção. Então, diferentemente, então, do caso do próprio Senhor, que é filho de Deus, é o herdeiro,
né? E ele, então, nos adota e compartilha a sua herança com todos nós. Então, através da fé em Jesus, somos declarados filhos de Deus. Graças a Deus. Então, é a base no primeiro capítulo do Evangelho de João. Nossa viagem para Israel, se Deus permitir, em novembro de 2025, se alguém tiver interesse, copia aí o número, ainda dá tempo de você viajar com a gente, porque nós estamos indo na segunda quinzena do mês de novembro. E a próxima lição é a lição de número 2, o novo nascimento. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o Nicodemos, porque o nosso estudo é do Evangelho de João. Que Deus abençoe e que os irmãos tenham uma semana abençoada.